자, 드린데 파마 대제메 지지 님담들기 님들 차리 hora. Então, hoje é o primeiro dia dos ensinamentos de primavera Arya Kshema. Então, eu gostaria de estender as minhas saudações a todos que estão escutando e vendo pela internet, todos os lamas, tucos, amigos espirituais, os monges e monjas nos monastérios, e em particular as monjas participantes dos ensinamentos de primavera Arya Kshema. E também todos os nossos amigos de Dharma, que nos ouvem de todas as partes do mundo. E todos os tibetanos que estão em seu país e também no exterior. Eu gostaria de oferecer saudações e espero que vocês estejam bem. E, em particular, não passou muito tempo desde o Ano Novo Tibetano do Tigre. Então, por isso, eu gostaria de desejar a todos um feliz Ano Novo. Eu espero que todos vocês sejam saudáveis e que possam realizar os seus desejos de acordo com o Dharma. Então, a partir de hoje, durante o próximo mês, nós temos a sorte de nos reunirmos e eu poder continuar os ensinamentos sobre a história de liberação do Karmapa Mikyo Dorje. Então, isso é realmente muita sorte que nós temos. Agora, como todos vocês sabem, esses dias no mundo inteiro está sendo afetado por epidemias, fome, conflitos, como a guerra. Então, nesses tempos difíceis para o mundo, o fato que nós temos um pouco de tempo livre e a habilidade para praticar o Dharma, isso é algo que nós realmente devemos nos regozijar. É algo que nós devemos achar maravilhoso. E, ao mesmo tempo, uma coisa que nós não devemos esquecer é que, por exemplo, pensando no país da Ucrânia, o país todo está sobre o terror e o sofrimento da guerra, dia e noite, sem descanso. E da mesma forma, no Afeganistão, há milhões e milhões de pessoas que não têm nada para comer nesse momento. E elas estão passando fome. E ainda há outros países, como a Síria, por exemplo, onde há conflitos e disputas que têm acontecido. E devido a isso, muitas pessoas desses lugares eles tiveram que deixar a sua pátria e ir para outros países, onde eles não têm nenhum tipo de proteção. E há muitas pessoas que estão em situações com muitas dificuldades, situações desesperadoras. E quando nós ouvimos isso nós ouvimos isso nas notícias, mas isso é muito importante de nós lembrarmos a nós mesmos a respeito de tudo isso, de novo e de novo. Porque normalmente por uma coisa irrelevante, nós brigamos com outros, mesmo que nós tenhamos as melhores das circunstâncias, nós não ficamos satisfeitos com elas. Nós falamos nossos ressentimentos aos outros, nós falamos das pessoas pelas suas costas, nós tentamos provocar conflitos. E se nós olharmos bem, isso na verdade é a mais insana das insanidades. Ao mesmo tempo que nós temos uma situação ótima e maravilhosa, nós não reconhecemos isso, nós não damos valor a isso. Nós ficamos neuróticos a respeito de qualquer coisa, e nós precisamos reconhecer isso. Nesse momento, nós precisamos ter esse reconhecimento. E quando nós entendemos e reconhecemos o que nós precisamos pensar, é que agora nós temos um pouco de prazer, um pouco de liberdade, e que nós precisamos usar isso para um grande propósito. Nós não podemos desperdiçar isso.
tem que ter, nós devemos ter um sentimento muito forte a respeito disso, é muito importante. Tem uma sensação realmente aguçada a respeito disso. Agora, normalmente, antes de começarmos os ensinamentos do Dharma, nós lembramos a nós mesmos da nossa motivação. Nós dizemos que sempre é importante lembrar da motivação. Mas se nós pensarmos dessa forma, em situações como essas, nós precisamos mudar a nossa motivação. Se nós não pensarmos nas situações reais que estão acontecendo, e apenas pensar de uma maneira reflexiva, eu irei me tornar um Buda em algum momento. Se você apenas pensar assim, então esse pensamento ele é muito vago, ele fica muito vago e não está calçado na realidade. Isso não terá muito sentido. Então nós precisamos realmente pensar no sofrimento real do mundo. Nós precisamos contemplar isso. E então nós precisamos mudar a nossa motivação de acordo com isso. Se nós apenas tivermos pensamentos abstratos, eu vou alcançar a budeidade um dia, e pensarmos o que quisermos, coisas que não estão nem conectadas com a realidade, isso então não vai ser benéfico. E agora, como a maioria de vocês que estão ouvindo hoje sabem, nós iremos falar no geral do Karmapa Mikyo Dorji. E ele é reconhecido como um grande erudito. E isso não é apenas na linhagem Karma Kansan ou nas linhagens Kagyu. Ele também é conhecido em todas as escolas tibetanas. Ele é muito reconhecido como um erudito Kagyu. Da mesma forma, de todos os Karmapas, desde o primeiro até o 17º, dentre todos eles, em termos de seus comentários sobre o caminho do meio, Prajnaparamita, Vinaya e Abdharma, e muitos comentários a respeito disso. Ele escreveu muitos textos a respeito desses assuntos. E ele, então, é o Karmapa mais influente que existiu. Portanto, ler as suas histórias de liberação, seus nantars, estudar essas histórias é algo extremamente importante. É isso que eu acredito. E, em particular, os alunos dos Shedras, Kagyu, e a maioria das escolas modernas, dos Shedras modernos, a maioria das escolas modernas há o estudo de história, mas nos nossos Shedras, nós não temos nenhum curso específico a respeito de história. Nós não ensinamos histórias nos Shedras. E nós nem mesmo sabemos as histórias de liberação dos mestres que escreveram nossos textos. E isso é algo até vergonhoso, é uma situação terrível. Há um texto tibetano antigo, chamado Langpo Tsero, que diz que as pessoas não conhecem seus ancestrais, são como macacos em uma selva. Nós somos humanos, certo? E nós nascemos num corpo humano. E se nós nascendo nesse corpo humano, se nós não sabemos a história das gerações anteriores, nós precisamos saber disso, porque se nós não soubermos, é como se fôssemos um macaco numa selva. As pessoas que não conhecem a sua linhagem materna são como um falso dragão. Então, se você não conhece o seu clã, a linhagem materna, e se você não conhece isso, que se você se tornar conhecido, famoso ou não, é como se você fosse um falso dragão azul turquesa. Que, na verdade, é algo que parece precioso, mas não tem nada ali. Então, da mesma forma, aqueles que não conhecem a herança de seus antepassados são como crianças que deixaram sua terra natal.
Isso é, eles não sabem nada sobre a sua história, eles não conhecem nada de onde eles vieram. Então, é como uma pessoa que foi deixada ali e não tem nenhum conhecimento a respeito de sua própria terra natal, de onde veio. É dessa forma. Então, pensando em termos mundanos, ou pensando em termos de Dharma, em todo caso, nós precisamos conhecer de onde nós viemos, de onde nós descendemos, quais são as nossas origens. É importante entender isso. É importante conhecermos nossas origens. E, no geral, quando nós pensamos nas histórias de liberação de Mikio Dorji, há algumas que o próprio Mikio Dorji escreveu, e duas que são mais lidas pelos alunos. São as autobiografias em verso e as biografias que são escritas por seus discípulos. Então, há dois tipos diferentes de biografias. E das autobiografias do Mikio Dorji, ao invés de serem escritas em verso, elas são escritas em verso. A maioria está escrita em verso. E dentre essas diversas autobiografias em verso, a mais conhecida delas nos dias de hoje é a chamada O Louvor Ele Buscou Minuciosamente. Esse louvor Ele Buscou Minuciosamente é o mais conhecido. E a razão pela qual esse louvor se tornou tão conhecido nos dias de hoje é principalmente devido ao fato que esse louvor ele está incluído nos livros de oração da Karma Kansam. Então, é algo que todos nós já ouvimos e já oramos e já lemos ela. E, em particular, nos textos, nos livros de oração, e as palavras são um pouco complicadas, elas são um pouco difíceis. E elas são um pouco difíceis para as pessoas compreenderem. Então, quando você está memorizando esse louvor, na verdade, isso é um pouco difícil de ser feito. Muitos monges antigos já me falaram isso. Quando você está memorizando todas as orações para recitar, esse louvor, ele buscou minuciosamente, é um dos mais difíceis de recitar. E quando eu era pequeno, eu mesmo tive que memorizar, ele buscou minuciosamente, e eu também tive muita dificuldade para isso. No entanto, quando você memoriza coisas, quando você é pequeno, essas que são as mais difíceis, são aquelas que você nunca se esquece, porque você se esforça tanto nisso, e você apanha do seu professor até, então você lembra muito bem do que você precisa do texto. Então, quando você se torna um adulto, você lembra... São essas que são as mais difíceis, são as que você se lembra melhor. Você não esquece delas. Mas, no geral, quando memorizamos orações, quando somos pequenos, nós meio que nos forçamos a memorizar as palavras. Mas, em termos de sentido, os professores eles não explicam muito. Provavelmente eles nem sabem como explicar aquelas palavras. Não é que eles realmente sabem e não ensinam, é que eles realmente nem eles mesmos sabem. E nós mesmos também estamos apenas tentando memorizar. Só estamos pensando a respeito disso, não nos interessamos muito no que essas palavras realmente significam. Mas, na verdade, esses louvores autobiográficos, eles têm um significado incrivelmente vasto e profundo. Se nós pegarmos esse louvor, ele buscou minuciosamente, por exemplo, um dos livros mais famosos de história, chamado Banquete dos Eruditos, de Paulo Tsuglatra, há nele uma história de liberação de Mikio Dorji. Então, a estrutura
a estrutura principal dessa biografia, ela foi construída em torno do louvor, ele buscou minuciosamente. Então, nas histórias de liberação de Mikio Dorji, ele cita todas as linhas do ele buscou minuciosamente, do início ao fim, e conectando, fazendo uma conexão com uma descrição detalhada da história de vida do Mikio Dorji. Então, dentre todas as histórias de liberação de Mikio Dorji que ainda temos nos dias de hoje, eu acredito que é justo dizer que essa que foi escrita pelo Paul Tsugla Trengwa é a mais longa e a mais completa. Mas se nós pensarmos em termos de textos tibetanos, é como há 33 folhos, e se nós pensarmos em termos de páginas, são 67 páginas. Então, e dentro do Banquete dos Eruditos, dentro dessa biografia do Mikio Dorji, é como 10% da história da linhagem Karma-Kagyu. São apenas 9 estrofes, mas tem um significado muito vasto. Cobre diversos temas. E cobre todos os pontos principais e secundários. Então, se nós não tivermos interesse em estudar isso, nós não poderemos entender. Apenas tendo interesse, pesquisando e querendo compreender é que nós poderemos entender. E quando nós dissemos, há uma história tão longa no Banquete dos Scholars, então nós veremos que a estrutura disso, que vem do ele buscou minuciosamente, será compreendida por nós. E da mesma forma, também os versos autobiográficos dos Atos Excelentes, eles abordam, é como se eles falassem a respeito de todas as ações excelentes, ou os bons atos, ou as boas coisas que o Mikio Dorji realizou durante a sua vida. Um dos atos mais importantes, ele fala a respeito de todos nesses versos autobiográficos, atos excelentes. Então, não apenas esse texto, ele é um importante resumo a respeito de sua vida, é algo também que nós, seguidores e discípulos, nós podemos tomar isso. Por exemplo, se nós podemos querer ser um lama, nós devemos olhar isso e almejar ser como o Mikio Dorji. Então, é assim que nós devemos olhar esses versos autobiográficos, atos excelentes. Ele realmente é algo crucial para nós tomarmos como um exemplo. Porém, no último ano, ou nos últimos 2 anos, eu tenho falado com vocês muito a respeito de histórias e histórias de liberação. E é possível que alguns de vocês pensem, não afim para essas histórias. É possível que vocês estejam pensando dessa forma. E alguns talvez estejam pensando, o que nós precisamos é de filosofia. Nós precisamos de instruções de meditação. E ao invés disso, ele fica ensinando todas essas histórias, biografias. Isso não tem nenhum sentido. É possível que alguns de vocês estão pensando assim, que vocês tenham essa ideia. Mas se vocês pensam que isso é desnecessário, se você pensar nisso em termos da pessoa que está, na verdade, ensinando a respeito disso, eu não posso dizer algo exatamente dessa forma. Para mim, para eu, que sou a pessoa que estou ensinando isso, eu não sou como alguém que tem algo muito substancial para dizer. Então, para alguém como eu, para sentar na frente de todos vocês e fingir que tem um ponto, uma razão e fazer me passar por sábio, é como no ditado tibetano: quando não há pássaros, então os burros governam o céu, e quando não há cães, os gatos roem os ossos. Então é a mesma coisa.
eu vim parar numa situação em que não há mais escolha, não há escolha, não há nada a ser feito. Eu não posso dizer que isso tenha ido muito bem, que tenha sido muito divertido. Mas se você pensar se a respeito das histórias de liberação que elas não têm sentido, então isso não é a maneira correta de pensar. Quando nós pensamos a respeito do mundo, há muitas diferentes religiões nesse mundo. E muitas religiões, elas afirmam que existe uma divindade criadora, ou um Deus, ou um tipo de senhor do mundo. É isso que eles ensinam, que há uma deidade. E a maioria dessas religiões que falam de um Deus criador, de uma divindade criadora, eles dizem que o Criador, ele deu conselhos para todas as pessoas nesse mundo e que existe um mensageiro, o profeta, que era capaz de foi capaz de comunicar exatamente essas palavras de Deus para nós. Por exemplo, no cristianismo, o guia do cristianismo é como o próprio Deus criador, e ele ensina aos seres humanos, comunicando as palavras de Deus de uma forma precisa. Mas se isso é mesmo, mas a própria deidade criadora, ela transcende os seres humanos. Ela é inefável. E a nossa situação e a situação do Deus criador são situações completamente diferentes. E não há nenhuma forma de nós podermos nos transformar no Deus criador, certo? É isso que eles dizem. Eu não sei isso em detalhes, mas no geral eu sei que é assim que é ensinado. No entanto, na nossa tradição budista, o nosso professor, o nosso guia, o Buda, bem, antes de tudo, nós não dizemos que há um Deus criador. E o nosso professor, o Buda Shakyamuni, ele veio sob a forma humana. Foi assim que ele veio para esse mundo. Ele comia comida humana, ele usava roupas humanas, ele realmente viveu uma vida humana. Em resumo, nessa vida humana, ele veio e realizou os 12 grandes feitos e realizou muitas outras ações também. E a principal razão e propósito para o Buda aparecer dessa forma é que, primariamente, nós, pessoas comuns do mundo, se nós pudermos esforços nisso, nós também podemos nos tornar um Buda, um indivíduo com sabedoria, amor e poder. Nós podemos nos tornar dessa forma. E os métodos para fazer isso acontecer, eles não são meramente algo que o Buda ensinou, ou meramente uma mensagem que foi transmitida através de uma outra pessoa. O Buda, com seu próprio corpo, ele mostrou claramente, obviamente de forma prática, diante das pessoas, como fazer isso. Então, quando nós pensamos apenas nessa única situação, eu acredito que nós podemos ter uma ideia do quão importante foram os atos do nosso professor e o quão importantes são as histórias de vidas dos gurus para nós budistas. Do contrário, se nós pensarmos que há alguma voz que falou as 4 nobres verdades e os 3 cestas, os 3 pitakas, no meio da imensidão, do céu vazio, então nós não teríamos ninguém nos mostrando diretamente o que fazer, nos mostrando no caminho, seriam apenas palavras vindo do céu. E isso seria um pouco difícil para nós sabermos como praticar. Isso é porque não teria realmente uma pessoa nos mostrando a direção, alguém realmente nos dando um ensinamento experiencial. Nós não teríamos amigos espirituais, e a nossa prática, então, seria muito difícil. Então, por essa razão, o budismo, ele não é uma religião que apenas ensina uma filosofia complicada. É primariamente uma prática de meditação. É virar a mente para dentro e mudar a mente.
Isso é o tipo de religião que é o budismo. E para se praticar isso, nós nunca podemos estar separados do guru ou do amigo espiritual. Quando nós falamos de guru, é o amigo espiritual. Se nós pensarmos de uma perspectiva, é como o Buda, os 8 grandes discípulos, ou 20, os 7 anciões, os 6 ornamentos, os 2 supremos e assim por diante. Nós podemos falar de muitos seres grandiosos, mas se nós pensarmos também em termos dos mais próximos, são os nossos próprios bondosos gurus. Então, seus atos e as suas histórias de liberação, que eles mesmos nos contam, são, em termos de prática real, um Dharma vivo, respirando. Um Dharma, algo que nós podemos realmente ver, e nós podemos realmente sentir e compreender. E é um presente que eles estão nos dando. É algo extremamente importante, extremamente sagrado. Então, resumindo, os atos dos grandes mestres do passado, eles são como instruções diretas na prática do verdadeiro Dharma. E por isso que é muito importante para nós considerá-los como significativos e também é muito importante estudá-los e então colocá-los em prática. Isso é crucial. Então, por essa razão, no tibetano, quando nós falamos das biografias dos grandes mestres, nós não chamamos elas de biografias, como seria o comum. Ao invés disso, elas são chamadas desse nome específico, história de liberação, ou Namtar, no tibetano. Então, claro, eu falei bastante a respeito disso no ano passado, mas apenas para lembrar vocês, eu pensei em fazer uma pequena revisão agora. Então, primeiramente, nós precisamos compreender qual é a razão para nós chamarmos as biografias dos mestres de liberação, histórias de liberação, ou de Namtar. E para isso, nós precisamos entender o que significa a palavra liberação. Como nós devemos entender o que é liberação? O que significa isso? Nós precisamos compreender. E uma vez que nós compreendemos isso, então nós precisamos entender qual é a razão para essas biografias serem chamadas de histórias de liberação. E essa palavra liberação, ela vem da palavra sânscrita. Liberação no sânscrito é a palavra vimoksha. E se nós traduzirmos diretamente para o tibetano, é nampartapa. Isso significa liberação ou emancipação. A forma longa seria nampartarpa. Então, da forma condensada é namtar. Em termos da apresentação Kadampa, eles falam dos 3 tipos de indivíduos, certo? Eles dividem todos os praticantes budistas em 3 diferentes seções, 3 tipos diferentes de seres. Os estágios do caminho do indivíduo de menor capacidade, ou de média capacidade e maior capacidade. Eles dividem de acordo com esses 3 tipos de indivíduos. E da mesma forma, quando nós pensamos em liberação, também há 3 níveis diferentes. Muitos eruditos escreveram dessa forma. Por exemplo, quando nós pensamos no indivíduo de menor capacidade, por ter fé, por ter a fé de acreditar na causa e efeito kármico, então eles alcançam a liberação do renascimento nos 3 reinos inferiores. Então essa é a liberação do indivíduo de menor capacidade. E se nós pensarmos no indivíduo de capacidade mediana, por eles terem um desejo puro de emancipação de todo o samsara, uma motivação pura de se liberar, então há a liberação do oceano do samsara. Então, essa é a liberação dos indivíduos de capacidade mediana. E para os indivíduos de maior capacidade, porque eles têm uma intenção altruística de liberar os outros, de beneficiar os outros, então a liberação de ambos os extremos da existência e da paz. Então, essa é a liberação dos indivíduos de maior capacidade. Eu acho que agora é um bom momento para nós termos a nossa pausa. Então, nós teremos nossos 30 minutos de pausa e depois nós retornamos.
Agora, como eu estava dizendo antes, a maneira como nós devemos compreender a palavra liberação, como eu expliquei antes, dentro de histórias de liberação, há as histórias de liberação das vidas dos grandes seres, ou elas também podem ser a respeito da vida atual dos grandes seres. Quando nós falamos de histórias de liberação, não necessariamente quer dizer de histórias de vidas anteriores e não dessa própria vida. Nós também podemos pensar nas vidas anteriores dos mestres. Essas histórias, elas também são chamadas de histórias de liberação ou namtars. Por exemplo, quando nós pensamos nos 12 tipos de escrituras, há os contos de Jataka. E os contos de Jataka, eles são um tipo de literatura que conta onde nosso professor, o Buda, ele nasceu em suas vidas anteriores como um Bodhisattva. E quais são os tipos de dificuldades pelas quais ele passou? Então, são gêneros de literatura que descreve esse tipo de coisa. Então, no geral, não é a respeito apenas dos 12 atos do Buda, mas também a respeito de suas vidas anteriores, quando ele estava realizando ações de Bodhisattva. E conta como ele nasceu, quais foram as dificuldades que ele passou, quais foram os esforços que ele fez. Então, qual é a razão pela qual essas histórias elas são chamadas de histórias de liberação? Então, no geral, quando nós pensamos na maior diferença entre uma história de liberação e a biografia de uma pessoa comum, é que as histórias de liberação, elas não relatam como uma pessoa comum ela conduziu a sua própria vida, ou como que ela pensava, ou quais eram as suas atividades comuns. Não é a respeito disso não é disso que se trata as histórias de liberação. Ao invés disso, elas necessariamente elas falam de um grande ser. Elas relatam as qualidades de um grande ser. E as qualidades de ouvir e contemplar essas histórias, elas são diferentes das histórias de outras pessoas. E, principalmente, como eles se engajaram no verdadeiro estudo, na escuta, contemplação e meditação dos ensinamentos do Buda. É a respeito disso que as histórias de liberação falam. E devido ao seu verdadeiro estudo, escuta, contemplação e meditação, por exemplo, como eles desenvolveram a partir disso as qualidades de ensinar, debater e escrever, e também as qualidades veneráveis de não transgredir os 3 tipos de votos. E pensando nas qualidades como prática, também há o desenvolvimento como eles desenvolveram uma realização extraordinária e clara no caminho. E quando nós pensamos a respeito das qualidades da bondade, e quando nós pensamos na vasta atividade de beneficiar os ensinamentos de todos os seres sencientes, quando nós relatamos isso, ou quando nós registramos por escrito, então, os indivíduos que ouvem isso, ou que veem essas histórias de liberação, eles podem aumentar a sua fé e a sua devoção incondicional. E por essas histórias fazerem aumentar a fé e a devoção na mente dos discípulos e dos seguidores, eles mesmos essas histórias elas se tornam um objeto de aspiração e eles pensam que eu posso me tornar como ele. Então, esse é um tipo elas se tornam um objeto de aspiração, no qual eles podem orar e suplicar. Então, esse gênero literário é o que pode ser chamado de histórias de liberação. Então, sempre que nós falamos de história de liberação, elas têm essas características. Então, em resumo, é como disse o Druka Gyalwang Paljor, que é verdade que através da forma do tema e da linguagem,
Eles devem alcançar os discípulos que vêm e ouvem e fazê-los alcançar a liberação e a onisciência. Então, esse é o que é uma história de liberação. Então, quando nós estamos ensinando as histórias de liberação dos grandes seres, o professor que está ensinando e os ouvintes que estão ouvindo as histórias de liberação, eles também ambos devem compreender a razão pela qual elas são ensinadas. E se elas puderem compreender, então elas podem ver e desenvolver em seu contínuo mental os 3 tipos ou todos os tipos de fé. A fé inicial, o anseio da fé e a fé convicta. Se elas podem desenvolver qualquer um desses 3 tipos de fé, eles são capazes de desenvolver qualquer um desses tipos de fé. Então, qual é o benefício de se fazer isso? Isso é o que nós chamamos de despertar o potencial de sua família, ou plantar a semente da liberação. Nós, no geral, falamos de plantar a semente da liberação. E o ponto crucial disso é que se nós desenvolvemos ou não fé e devoção no nosso ser, se nós somos capazes de desenvolver fé nos grandes objetos de fé, como são as 3 joias, então isso é de grande benefício. E o ponto básico é que as histórias de liberação, elas devem ter 3 pontos. A primeira é que deve ser a respeito de um grande ser, não é a respeito de um ser ordinário. E então o tema dessa história de liberação, ela deve estar ligado diretamente ao verdadeiro Dharma. Se não está conectado ao Dharma, é uma coisa apenas mundana, uma coisa comum, por exemplo, superar inimigos e proteger os amigos, isso não é uma história de liberação. E uma outra coisa, ela deve ser capaz de incutir anseio e inspiração nas pessoas de todos os níveis, nos indivíduos de todas as capacidades. Então, resumindo, uma história de liberação, no geral, ela deve ter todas essas 3 características. E agora, normalmente, quando nós estamos lendo o Kanjur, ou as palavras do Buda, o que é dito no início de cada sutra ele começa com as palavras assim eu ouvi uma vez. Então, essa frase, ela aparece repetidamente nos sutras. E isso me lembra de uma história. Talvez eu tenha que falar a respeito dessa história, porque é uma história um pouco estranha. Eu não preciso contar toda a história, mas acho que se eu contar metade já está bom. Uma vez havia uma pessoa da Mongólia, um povo da Mongólia, que veio até Lhasa para estudar. Então, esses mongóis, eles eram monges, e eles vieram até Lhasa, no Tibete, para estudar no grande monastério Serong-Drepung, e também há o monastério Ganden, que também é muito próximo de Lhasa. Então, esses monges mongóis, eles vieram, muitos deles, eles viam estudar em Lhasa, e a uma certa altura, havia 7 monges mongóis que vieram estudar em Lhasa. Mas esses 7 mongóis, eles eram originalmente de um local muito remoto. E eles realmente não tinham muita educação. Então, eles não tinham um conhecimento muito elevado. Eles também não tinham muita experiência. Então, quando eles vieram da sua terra natal, os pais deles deram conselhos. Agora você vai viajar e vocês precisam se proteger uns aos outros. Vocês precisam ajudar uns aos outros quando vocês estiverem fora. Então, os pais deles deram esses conselhos. E, em particular, quando eles foram viajar, quando eles estavam se preparando para viajar,
E eles falaram que eles precisavam fazer cálculos para não se perder, precisavam contar todos os dias para não ficarem perdidos. E eles falaram, claro, eles responderam, claro que nós vamos fazer isso. Então, eles deixaram a sua terra natal, eles partiram, e no dia seguinte, eles estavam contando já, eles estavam fazendo as contas. Então, cada pessoa estava calculando, estavam contando cada pessoa. Eles estavam contando um por um, e a pessoa que estava contando, ela não contou a si mesma, ela estava contando todo mundo, menos a si mesmo. Ele não estava se incluindo na conta. Então, tinha exatamente 7 pessoas. Mas ele contou 6, então ele falou, tem alguém que sumiu. Tem alguém que desapareceu daqui. Alguém não está aqui. E quem será que é? Nós não perdemos ninguém. Ele pensou, não, estava tudo bem, todo mundo contou, mas uma pessoa não está aqui. Contei um por um e tem um que não está aqui. Então, tem alguém que não está aqui. Isso é realmente uma situação difícil. E ele ficou perdido com isso. Ele ficou realmente muito preocupado, que tinha alguém que sumiu, que desapareceu. E ele não conseguiu nem dormir bem. Ele pensou, meu Deus, como agora tem alguém que sumiu? E eles estavam olhando uns aos outros, mas não dormiram bem. Eles realmente tiveram muitas dificuldades e eventualmente eles chegaram até Lhasa. Eles estavam completamente exaustos. Eles não tinham dormido bem. Eles estavam se preocupando o tempo todo. E quando eles chegaram finalmente em Lhasa, isso foi durante a época do 5º Dalai Lama. Então eles pediram uma adivinhação de Mo do 5º Dalai Lama. E eles disseram, nós perdemos uma pessoa, nós não conseguimos encontrar de forma alguma. Então eles foram até o 5º Dalai Lama e disseram isso para ele. Então, e nenhum deles sabia escrever. Nenhum deles nunca tinha estudado nada. Então, eles não podiam falar que um estava melhor que o outro, porque nenhum deles tinha nenhum tipo de estudo. Mas tinha um deles, na verdade, que tinha um pouquinho mais de educação e ele podia escrever. E ele olhou um texto do Kanjur, abriu, e no começo o que dizia o Buda Bhagavan falou com Shariputra. E ele disse, ok, sim, isso é muito benéfico. Nós, mongóis, vamos falar assim com o 5º Dalai Lama. E quando nós chegamos, quando nós saímos da nossa pátria natal, nós éramos 7. Mas quando nós contamos no caminho, nós tínhamos apenas 6 pessoas. Então, nós perdemos alguém. Nós não tivemos nenhuma outra dificuldade no caminho, mas nós não conseguimos encontrar essa pessoa extra. Então, já que você é onisciente, por favor, faça uma adivinhação e consiga perceber quem que é essa pessoa e onde ela está. Então, quando eles ofereceram essa carta ao Dalai Lama, então eles entregaram essa carta e eles ficaram esperando. O Dalai Lama olhou para eles, leu a carta, olhou para a carta, olhou para eles, olhou para a carta, olhou para eles. E falou, primeiramente, todos vocês se sentem. Então ele pediu para cada um colocar uma tigela na frente deles. E falaram, quantas tigelas vocês têm? Ele falou. Então, quando eles contaram as tigelas, eram exatamente 7 tigelas. Porque as tigelas estavam na frente deles, eles não estavam olhando para si mesmos. Então, cada um estava olhando para seu próprio bowl, para sua própria tigela. Então, tinha exatamente 7 tigelas.
Então, se vocês têm 7 tigelas aí, é porque vocês têm 7 pessoas, vocês não perderam ninguém. E eles ficaram completamente surpresos. E eles falaram, ele definitivamente é onisciente. Ele definitivamente sabe de tudo. Eles pensaram, como que nós não conseguimos encontrar a pessoa? E o Dalai Lama conseguiu agora encontrar a pessoa. Então, é isso que diz essa história. Eu não sei, na verdade, se essa história ela é real ou não, mas ela é contada no Tibete. E a razão pela qual eu estou dizendo isso é que quando nós olhamos do começo de todos os textos no Kandiya, todos os sutras, ele é dito, assim eu ouvi certa vez. E essa frase, ela sempre lida. E essa primeira palavra, o assim, há muitas maneiras de explicar essa palavra assim, do assim eu ouvi. E a forma mais importante de explicar é dizendo assim, ou deste modo. O que significa isso? É que isso ensina a fé. Isso ensina que nós devemos ter fé. E a razão para isso é que quando nós dizemos o Buda falou assim, ou o Buda ensinou o Dharma deste modo, quando nós dizemos isso, se nós temos fé nisso, se nós sentimos fé e confiança, então nós seremos capazes de adentrar o Dharma. Se nós dizemos que o Buda disse isso, e alguém pensa que isso não deve ter sido dessa forma, que o Buda não deve ter falado dessa forma, então essa pessoa ela não será capaz de adentrar o Dharma, ela não será capaz de praticar o Dharma. Então a fé, ela é incrivelmente importante. No chinês, é um comentário a respeito da Prajnaparamita de 100 mil linhas, que foi traduzida para o chinês pelo grande tradutor Kumarajiva. Então, essa citação, eu não vou ler cada palavra como ela é, mas o básico é dizer que a fé é o mesmo como as nossas mãos. As pessoas, no geral, têm 2 mãos. E a fé é como se fosse as nossas 2 mãos. E se uma pessoa tem as mãos, o que ela pode fazer quando ela vai para uma ilha repleta de joias? Quando ela chega nessa ilha, e que há tantas joias como diamantes e assim por diante, porque essa pessoa ela tem mãos, ela pode pegar as joias. Ela pode pegar essas joias com as próprias mãos. E da mesma forma, a fé é como ter mãos. Se você tem fé, então quando você tem como as faculdades, poderes, caminhos, jhanas e assim por diante, esses são os ensinamentos do Dharma que são como joias. Então quando você tem fé, você também pode praticar, você pode pegar essas joias do Dharma com a sua fé. E se você não tem fé, é a mesma coisa que uma pessoa que não tem mãos. Uma pessoa que não tem mãos e ela vai para uma ilha de joias e não pode pegar nada. E da mesma forma, se você tem falta de fé, se você não tem fé, você nem consegue adentrar no Dharma. Você não pode fazer nada. Da mesma forma, o que também se diz é que se uma pessoa tem fé, então ela será capaz de entrar no oceano de Dharma e também é dito que ela pode alcançar os resultados do caminho. E ela pode raspar a cabeça, usar vestes de Dharma, e isso será significativo. Mas se alguém não tiver fé, não há nenhuma forma de entrar no Dharma. E não vai, se possível, alcançar nenhum resultado do caminho espiritual. E até mesmo que você raspe o cabelo, use vestes de Dharma, leia muitos sutras e se torne habilidoso em perguntas e respostas do Dharma, ainda assim você não vai ter nenhum resultado do Dharma, porque isso são apenas coisas insignificantes, não há benefício nisso. E é por isso que ter fé, ter devoção, é como a precondição número 1 para adentrar o portão do Dharma. É
É a condição mais importante. E da mesma forma, nesse mesmo comentário do Prajnaparamita, o que diz é que o Dharma do Buda é incrivelmente profundo e vasto. Então, além do Tathagata, as pessoas comuns elas não podem compreender. Mas se uma pessoa ela desenvolve fé e devoção, até mesmo que ela não tenha despertado para a budeidade devido ao poder da fé e devoção, então ela pode ter confiança no Dharma do Buda, então ela vai ser capaz de adentrar o Dharma do Buda. Então, dessa forma, se você tiver fé, o Dharma do Buda ele é tão profundo e vasto, não somos incapazes de perceber toda a natureza e todos os seus motivos, mas através do poder da fé, nós acreditamos que isso será significativo, isso será valioso, nós estudaremos e gradualmente, então, nós desenvolveremos a realização do seu significado. E por essa razão, a fé é absolutamente crucial, principalmente para os iniciantes. E também há uma outra história importante para nós. Que também está nesse mesmo comentário a respeito de Nagarjuna, que foi traduzido para o chinês por Kumarajiva. Quando o Buda ele estava em Bodh Gaya e ele se tornou iluminado, ele não ensinou o Dharma imediatamente. Entre o tempo onde ele atingiu a budeidade e ele ensinou o Dharma, houve diversas semanas em que ele não ensinou o Dharma. E enquanto ele estava ali sentado, antes de ensinar o Dharma, Brahma, certo? Vocês conhecem? Uma deidade que vem do hinduísmo. Para o hinduísmo, ele é o criador do mundo. E ele disse, Brahma pediu ao Buda, por favor, gire a roda do Dharma, por favor, ensine o Dharma. E quando ele disse, por favor, ensine o Dharma, a primeira vez que ele pediu isso para o Buda, a resposta que o Buda deu é que esse Dharma ele é incrivelmente profundo. E é muito difícil de encontrar. Então, não há forma alguma de alguém conseguir compreender o sentido do Dharma da mesma forma que eu compreendi. Então, o Brahma ele fez um segundo pedido. Você precisa absolutamente girar a roda do Dharma, você precisa ensinar o Dharma. E nessa segunda vez, o que o Buda pensou é que tentar bem todos os Budas dos 3 tempos, como Kapilavastu de Pankara, todos eles giraram a roda do Dharma. E no futuro também haverá muitos outros Budas que girarão a roda do Dharma. E também, nesse momento, há diversos Budas em diversos diferentes universos ensinando o Dharma. Então, dessa forma, todos os Budas dos 3 tempos estão ensinando o Dharma. Então, eu também farei como os outros Budas e também gerarei a roda do Dharma. Então, ele concordou em girar a roda do Dharma. Então, naquele momento, o Buda ele disse ao Brahma, hoje eu devo ensinar o sabor deste néctar. Aqueles que têm fé devem se regozijar. Hoje eu lhes ensinarei este verdadeiro Dharma. Então, o ponto principal daqui, desses versos, ele diz que vai ensinar o Dharma. Ele diz que ele decidiu ensinar o Dharma. Então, se você tem fé no Dharma, alguém que tem uma fé no Dharma deve se regozijar. O Dharma que eu estou ensinando é para aqueles que têm fé, aqueles que acreditam no verdadeiro Dharma. É isso que ele diz. E esse é o comentário traduzido por Kumarajiva.
E o comentário, ele explica a razão pela qual o Buda diz: quem tem fé deve se regozijar, e não aqueles que são generosos devem se regozijar, ou aqueles que têm disciplina, aqueles que praticam a paciência, ou aqueles que são diligentes, ou aqueles que praticam dhyana devem se regozijar. Aqueles que têm grande prajna devem se regozijar. Não é isso que ele diz. Ele diz especificamente: aqueles que têm fé devem se regozijar. Então, quando ele está falando do verdadeiro Dharma, isso é extremamente profundo e vasto. Então, até mesmo pessoas com inteligência ou com prajna, com sabedoria, seria difícil para eles compreender completamente o Dharma verdadeiro. As pessoas ordinárias, não importa o quanto inteligência elas possuem, não é algo que elas podem compreender ou realizar. Então, como que é? Alguns indivíduos, se ninguém pode entender para quem que é que eu devo ensinar? Eu devo ensinar para aqueles que têm fé. As pessoas com fé, até mesmo que elas não compreendem 100% dos ensinamentos, porque é o Buda que está ensinando, então isso deve ser verdade, não há falta nisso, não há falhas nisso, não há engano, não há erros no que o Buda diz. E, além disso, alguém que apenas que é generoso, ou que tem disciplina, não vai conseguir entender nada. É difícil entrar no Dharma, mas alguém que tem fé é aquele que vai entrar no Dharma. E por isso que o Buda diz: quem tem fé, aqueles que têm fé devem se regozijar. Então, por essa razão, a fé é extremamente importante para os iniciantes. A fé é como a semente da liberação. É o portão para o Dharma. E hoje em dia as pessoas dizem: você deve examinar, analisar todas as coisas. Não importa o que é, você precisa analisar profundamente. Você precisa seguir a lógica, é o que as pessoas dizem hoje em dia. Mas quando nós falamos a respeito de seguir a lógica e usar o raciocínio, nós nem sabemos direito o que nós estamos falando a respeito. Por que nós não estudamos o Dharma? Nós nem sabemos usar lógica, nós usamos uma pseudológica. Parece que nós estamos examinando, mas estamos fazendo uma pseudológica. E achando que nós podemos, dessa forma, entender toda a natureza do Dharma. E se nós pensarmos como isso é feito, pensar dessa forma é como um tanto autoconfiante demais, é um pouco audacioso demais. Então, por essa razão, ter fé é o que é realmente extremamente importante. Nós realmente devemos considerar isso como um ponto crucial. Então, quando nós olhamos para essas histórias de liberação do Mikkyō Dorje, os dois versos autobiográficos, os atos excelentes, ele buscou minuciosamente, eles não foram escritos por um outro indivíduo, como, por exemplo, um de seus discípulos. Eles foram escritos pelo próprio Mikkyō Dorje. Então, eles têm uma qualidade particular por essa razão. E qual qualidade que é essa? É que quando nós falamos sobre autobiografias, de histórias de liberação, que são escritas pelo próprio professor, pelo próprio ser, eles têm algumas particularidades. Há um estudante do Rangjung George chamado Gyalwa Yontompa, ele disse que a maioria das histórias de liberação escritas por discípulos, eles louvam tanto os mestres que transformam um guru em um charlatão. É que a maioria das histórias de liberação que são escritas pelos discípulos, eles apenas louvam o mestre. E eles vão além de louvar, eles inventam coisas que tornam o guru um ser falso. Então, a maioria dos discípulos, a maioria das histórias escritas por discípulos, tem a falha de louvar demais o guru, excessivamente. Então, ele disse que, como eu conheço melhor a minha própria experiência, eu mesmo escreverei a minha biografia. Porque ele mesmo conhece melhor as experiências da própria vida, certo? Então, ele é como a melhor fonte para escrever.
Então, ele sabe a respeito de quem que ele está falando. Quando ele está, ao escrever as histórias de liberação, o próprio guru, ele sabe quais são os atos mesmo, os atos realizados, mas qualquer outra pessoa que vai escrever a respeito disso, ela pode não ser precisa. Então, essa é uma particularidade das autobiografias. E também ao Yogi Mahasiddha Bhutanês, Drupa Kunle, ele diz, embora eles possam merecer louvores como guru de alguém, essas inúmeras histórias de fazer o que não fazem pode dar fé aos tolos, mas envergonham os sábios. Essa é a liberação de Kunle, contada naturalmente. E o que ele está dizendo aqui é que quando você está louvando o guru ele é digno de louvor. Mas quando você diz que o guru fez algo que ele não fez, se você faz isso até pode enganar alguns tolos. Mas as pessoas sábias, as pessoas que são inteligentes, elas vão dar risada dentro delas mesmas. Elas vão rir por dentro. Então, é isso que diz na história do Drupa Kunle. Ele diz que ele diz, eu vou escrever a minha própria liberação por essa razão. E o Nantara, a história de liberação de Drupa Kunle, há muitas histórias de liberação a respeito dele, e algumas delas são provavelmente não tão puras, não tão precisas e corretas. Mas algumas, a história que ele escreveu e o que ele fez, esse é o que nós devemos considerar a mais autoritativa. Porque o Drupa Kunle, ele mesmo explicou todas as suas próprias qualidades, suas falhas, sem tentar esconder nada. E o que outras pessoas disseram a respeito dele pode não ser tão preciso. E da mesma forma, J. Barwa diz que é impróprio para mim escrever minha própria história de liberação, mas se outra pessoa escrevesse, haveria muitas palavras sem sentido. Ele diz que não é muito confortável escrever a respeito de si mesmo, porque você tem que escrever coisas boas a respeito de si mesmo. Mas se outra pessoa fosse escrever, haveria coisas sem sentido. E se você escreve algo mal a respeito de si mesmo, então era melhor nem escrever. Você precisa escrever algo bom a respeito de si mesmo. Senão outras pessoas questionariam isso. Então é um pouco difícil escrever uma história de liberação autobiográfica. Você precisa explicar todas as qualidades e falhas exatamente como elas são, mas o contrário, senão você está escondendo. Porque outra pessoa escrevendo, ela pode esconder as suas falhas, e isso não seria bom. E por essa razão é difícil também escrever a própria história. Seria mais se você tem uma outra pessoa escrevendo, não vai ser preciso. Haverá passagens que as pessoas vão poder escrever qualquer tipo de coisa a seu respeito. Então, por isso que histórias de liberação autobiográficas são extremamente importantes e sagradas. Então, o primeiro motivo, há vários motivos, mas o primeiro motivo é que a própria mente não está escondida para a própria pessoa. Então, esse pode ser o tipo mais completo de história de liberação. E da mesma forma, se os discípulos escrevem, então o desejo de elogiar o próprio guru, eles diriam, o guru fez esses milagres, ele tinha essa clarividência e tinha visões puras a respeito disso e disso e assim por diante. Eles farão sempre coisas maravilhosas que nem sempre o mestre fez. E isso pode, no final, se tornar uma farsa. Então, é como um ditado tibetano, a crítica de alguém que não sabe como criticar é melhor que o elogio de alguém que não sabe como elogiar. Então, é o perigo que as histórias se tornem dessa forma, se tornem assim. E por essa razão, as histórias autobiográficas elas são extremamente importantes.
E agora, quando nós pensamos a respeito das histórias de autoliberação, elas são histórias, mas isso não quer dizer que elas são sem sentido e que elas não têm valor. E a razão para isso é que quando nós pensamos da história antiga tibetana, a história ela começou com contos e adivinhações. E da mesma forma, as grandes religiões mundiais, como o cristianismo e o islamismo, eles também têm muitos contos nas suas escrituras mais importantes. E da mesma forma, mesmo dentro do budismo, nós temos 9 ou 12 tipos de escrituras a respeito de contos, e um deles é os contos de Jataka, que isso, então, é uma categoria muito importante da literatura budista. E, primariamente, ela contém muitas histórias e contos a respeito das vidas anteriores do Buda. E, em particular, ao ensinar o verdadeiro Dharma através das histórias, esse há um ponto muito importante para isso, e esse ponto é que todos, sejam jovens ou velhos, idosos, todo mundo gosta de ouvir histórias. E quando você ensina através de histórias, então é possível compreender as histórias facilmente. Do contrário, se você está apenas ensinando através de filosofia e falando coisas que as pessoas não compreendem, usando palavras que elas não sabem o que significa, as pessoas não vão entender. Então elas vão ficar entediadas e não vão ter nenhum interesse no que está sendo dito. Falar sempre de filosofia é para algo que tem uma educação mais formal, não é algo que todas as pessoas podem compreender. E o budismo, o Dharma do Buda, ele não é apenas filosofia. Ela é primariamente uma forma de voltar-se para dentro e domar a própria corrente mental. E é prática. Então, isso é necessário para todos, tenham a educação ou não. Então, isso é algo benéfico e prático na nossa vida. Então, por isso, nós temos que usar várias maneiras e meios diferentes para trazer a compreensão do Dharma às pessoas. Mas, se ao invés disso, se nós estamos apenas usando um método ou uma única maneira e nós insistimos em fazer isso não vai funcionar para todos. Então, quando nós pensamos nas histórias de liberação dos grandes mestres, quando nós falamos disso, elas são histórias. É claro que elas são histórias, relatos, contos, mas elas são diferentes de histórias e contos comuns. Certo? As histórias de liberação elas são diferentes de biografias comuns, de seres ordinários. As histórias de liberação dos grandes mestres são diferentes. E isso nos diz como que na própria vida deles, eles praticaram Dharma. Isso nos fornece um exemplo de como que nós mesmos podemos praticar. Então, eles são como instruções essenciais vivas. É isso que são as histórias de liberação dos gurus. Então, as histórias de liberação dos grandes mestres, se nós vemos elas como sendo meras histórias, é que nós estamos num nível de apenas ouvir histórias. Isso é um sinal que nosso próprio nível é esse nível de apenas ouvir. É que nós mesmos não temos qualidades. É isso que nos mostra. Isso não significa que as histórias de liberação dos mestres é que não têm sentido. Então, agora eu disse muitas coisas. Mas durante o próximo mês nós falaremos das histórias de liberação de Menkyo Dorje, e duas delas principais, os versos autobiográficos, atos excelentes e o louvor ele buscou minuciosamente. E de onde nós partimos dos ensinamentos no passado,
os versos autobiográficos, eles têm 3 partes: a homenagem, o compromisso de compor, a natureza da biografia e a conclusão, que é a terceira. Então, esses são as 3 sessões principais. E dentre essas, a principal, a segunda principal, a natureza da biografia, essa sessão, ela tem 2 partes. Uma que é as preliminares, como entrar no Dharma, e a parte principal, que é como ele praticou os caminhos dos 3 tipos de indivíduos. A segunda parte, então, ela tem 3 partes, que explica como ele praticou o caminho dos 3 tipos de indivíduos. E essa parte, ela é dividida a respeito, ela é dividida baseada nos 3 indivíduos. Como ele praticou o caminho dos indivíduos menores, dos indivíduos médios e indivíduos maiores. E, dentre essas 3, agora nós chegamos ao terceiro, que é como ele praticou o caminho do indivíduo de maior capacidade. E nessa parte, ela também é dividida em 3 partes. Também há 3 sessões dentro dela. A primeira é a intenção de gerar bodhicitta, a segunda é a própria ação, meditar sobre os 2 tipos de bodhicitta, e a terceira é como ele treinou nos preceitos dos 2 tipos de bodhicitta. Então, no geral, quando nós falamos dos versos autobiográficos Atos Excelentes, nós estamos agora no 9º. E se eu ler o verso do 9º ato excelente, eu já ensinei, na verdade, o 9º. E ele diz: todos os seres sem distinção são como os meus pais e mães. É lógico dividi-los em facções de amigos e inimigos. Com amor incondicional pelos seres em estados intoleráveis, eu pensei, quando poderei trazer-lhes benefícios da verdadeira iluminação? Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. Então, esse é o 9º ato excelente que nós já falamos no Areksima passado. E no próximo ensinamento, nós começaremos a partir do 10º ato excelente. Então, nós precisamos saber de onde paramos, certo? E agora, no louvor, ele buscou minuciosamente, ele tem 10 estrofes. Dentre elas, nós chegamos até a 5ª estrofe. No ano passado, eu cheguei até a 5ª estrofe que diz: a sua mente nunca se desprendeu do amor e da ânsia da compaixão. Seu desejo de liberação era totalmente puro. Ele sempre se concernou com o sofrimento de suas causas e ponderou sobre a impermanência. A ele eu suplico. Então, no dia depois de amanhã, quando nós voltarmos aos ensinamentos, eu voltarei a partir daqui. Amanhã nós temos uma pausa, então segunda tem dia de ensinamento. Originalmente nós estávamos programados para começar ontem, no dia 18. Já que esse era o aniversário do Parinirvana de Marpa. Por isso eu pensei que nós poderíamos ter começado com a celebração do Parinirvana de Marpa. E hoje começar os ensinamentos. Mas eu pensei que eu penso que é muito importante para todos os monastérios Khadyas terem um acordo a respeito do aniversário de Marpa Milarepa e Gampopa. É muito importante para que os monastérios eles investiguem e cheguem a um acordo a respeito disso. E nós temos que ter um grande interesse nisso. E determinar quando foi a data do seu parinirvana. Nós precisamos ter um padrão para isso. Na verdade, tem apenas uma data, mas posteriormente, por causa das mudanças que ocorrem durante o tempo, então houveram algumas formas diferentes de determinar quais eram as datas, mas não é possível que havia 2 datas. Então, nós precisamos ter uma data única determinada. Então, todos os Kadyupas, eles poderão celebrar em conjunto esses eventos dos parinirvanas dos mestres. Então, todos nós poderemos fazer isso juntos ao mesmo tempo.
E isso será algo que agradará a todos os mestres. Mas se todos os CADs estão cada um separado, falando que as datas são diferentes, e cada um e fazem a sua celebração diferente, separada como uma outra tradição, eu não acho que os nossos antepassados CAD eles fariam felizes com isso. Então, nós precisamos ter uma unificação, um padrão. É preciso ter um padrão histórico, de eventos históricos, porque o passado foi apenas um. Teve um dia apenas de Parinirvana. Então, nós precisamos determinar qual que é um dia para todos os monastérios Kagyu. Se nós dissermos, eu sou um seguidor do Kagyu, e nós nem sabemos determinar qual que é o dia do Marpa Milarepa Gampopa, o dia do Parinirvana de Marpa Milarepa Gampopa, então isso não é algo bom. Isso é qual poderia ser uma desgraça maior do que essa? Então, nos próximos dias, eu gostaria de que vocês pensassem que esse é um pedido. Eu fiz um pedido para que as pessoas pesquisassem a respeito disso. Então, para nós pegarmos o resultado de todas essas pesquisas no final, combiná-los, e juntos nós podemos ter uma oferenda a todos os mestres Kagyu. E todos podem expressar suas opiniões. E no fim nós podemos decidir juntos. E a partir disso, todos os monastérios Kagyu poderão falar, esse é o dia, será nesse dia, todos poderão concordar que será poderá fazer uma decisão a respeito dos dias dos Parinirvanas dos mestres. Então, eu acredito que isso será muito benéfico. E por essa razão, isso não é algo que nós podemos decidir agora, imediatamente. Então, por essa razão, eu pensei que nós deveríamos adiar o puja que nós teríamos tido ontem, no dia 18. E essa é a razão pela qual nós não começamos ontem e teremos uma pausa amanhã. Então, depois de amanhã, nós iremos dar continuidade aos ensinamentos. Então, acredito que por hoje isso é o suficiente. Muito obrigado.